Olá, galerinha angelical! Estamos aqui na nossa jornada de 40 dias do Plano da Prosperidade, baseada nesse livro maravilhoso que é o livro da Abundância. Se você ainda não adquiriu o seu livro, o pessoal postou o link do PDF porque está em falta mesmo, porque vão parar de fabricar esse livro, mas você ainda pode encontrar ele online. Teve gente que encontrou na estante virtual, teve gente que encontrou no Submarino e outras lojas. Então dá uma olhadinha nos comentários que o pessoal sempre, todos os lives eles estão falando onde eles encontraram o livro. O livro físico, além de eu ser mais honesto do que pegar o PDF, ele também vem com o CD, então é legal a gente ter o livro físico, e também é mais fácil de folhear, de voltar, de grifar e tal, do que quando a gente tem o PDF. Mas a gente forneceu os links de PDF porque realmente eles estão parando de fabricar esse livro, então tá super difícil achar no Brasil. E é importante que vocês leiam o livro, ele é super curtinho, você lê num dia, é fácil, a leitura é super fácil, e é importante porque tem os conceitos que vão te dar uma base maior para você ter sucesso com esse plano da prosperidade que a gente está aqui falando, né? Então hoje nós estamos aqui nos encontrando no live número 20, mas hoje a frase é 19. Já vamos chamar hoje, o Rafis não pode vir, mas hoje nós temos o Paulo com a gente, já está voltando aqui. Oi, pessoal. E aí, Paulo? Oi, tudo bem? E o Brasil ganhou. Não vi o jogo, mas vi o Foi resultado legal. depois. Eu fui berrando. Acho que é por isso que a gata tá estressada hoje, que eu só fiquei Ah, pode berrando. ser. Até ela acostumar. Ela tá um balcão de reclamações hoje. Já tá o dia inteiro miau, miau. Não, e eu falei, né, pro Rafa, né? Poxa, você tem gato, agora a Lívia tem. O único que não tem aqui sou eu. Aí eu até brinquei com ele. Não preciso, porque o gato sou eu em pessoa. Poxa, tem uma frase a ver com isso hoje aqui que eu salvei. Sério? Uma frase do Masaharu Taniguchi, que ele falando que a gente não pode ter complexo de inferioridade, porque toda vez que a gente tem complexo de inferioridade, a gente está negando a nossa essência divina. Então foi Exa- ótimo que você falou isso. Esse negócio que a gente achar que vai ser humilde, a gente tem que se achar o cocô do antílope, tá errado. Não, as pessoas confundem humildade, simplicidade com pobreza ou passar necessidade. As duas coisas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já Ou com se conheço muita gente auto, rica. ou também se auto menosprezar, né? Exatamente. Como eu sempre falo para quem eu encontro, eu conheço muita gente rica que é humilde e simples, que não tem problema nenhum em dar coisas, em fazer doação. E eu conheço muita gente de classe média para baixo que é mão de vaca, que passa por cima dos outros, que não gosta, que é egoísta, que não gosta de se doar. Metido. Enfim, tudo. Então, por isso que eu sempre falo, nunca a gente pode pensar e julgar, ter preconceitos em relação à classe social, poder aquisitivo, porque caráter e personalidade, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem, e ponto. Falou disso tudo. Então hoje nós já estamos na frase 19. Amanhã a gente está na Sim, metadinha. Vamos ler essa frase, que hoje tem bastante coisa para falar. Quando eu estou consciente do meu Deus interior dentro de mim como minha satisfação total, eu me sinto totalmente preenchido. Eu estou agora consciente desta verdade. Eu encontrei o segredo da vida e repouso no conhecimento de que a atividade da abundância divina está eternamente operando em minha vida. Eu simplesmente tenho de estar consciente do fluxo e da irradiação dessa energia criativa que está emanando de minha consciência divina de um modo constante, fácil e sem esforços. Eu agora estou consciente e eu agora estou no fluxo. Então, lendo a segunda vez. Quando eu estou consciente do meu Deus interior dentro de mim, como minha satisfação total, eu me sinto totalmente preenchido. Eu estou agora consciente desta verdade. Eu encontrei o segredo da vida e repouso no conhecimento de que a atividade da abundância divina está eternamente operando em minha vida.
Eu simplesmente tenho de estar consciente do fluxo e da irradiação dessa energia criativa, que está emanando da minha consciência divina de um modo constante, fácil e sem esforços. Eu agora estou consciente e eu agora estou no fluxo. Aí, eu pedindo aqui para os anjinhos guiarem o que mais que a gente pode acrescentar aqui. Daí eu encontrei a frase perfeita do Masaharu. Eu vou trazer outros livros também, mas é que tá tudo tão perfeito que parece que ele fala as frases desse livro da abundância de uma outra forma. E quando a gente escuta o mesmo conceito de formas diferentes, entra na nossa mente subconsciente. Então ele fala dessa forma. Cada um de nós, seres humanos, veio a este mundo como a autorrealização de Deus. Portanto, cada ser humano traz dentro de si o infinito divino e tem a missão de manifestar isso concretamente. Agora, isso que o Paulo já falou algumas vezes, ele fala aqui também. Se eu desejo realizar algo, é porque Deus está dentro de mim e Ele quer a realização daquilo. Perdão. Assim sendo, existe dentro de mim a força infinita, e esta faz com que o meu desejo se realize. Não há, pois, coisa alguma que eu deseje e não se realize. Neste momento, conscientizei essa verdade em profundidade ainda maior. Por isso, jamais serei dominado pelo medo ou receio de que o meu desejo não se realize. Parece que ele falou, em outras palavras, essa frase desse dia. Então, achei assim maravilhoso. Aí, pensando na frase e tal, conversando com os meus anjinhos e os meus botões, eles também falaram um ponto importante aqui que eu anotei, tá lá nos comentários lá do blog, que foi o seguinte, que às vezes as pessoas, elas pensam que existe um esforço maior para o universo. Por exemplo, vocês têm assim dentro, né, achar que para manifestar um café ou um presente ou um desconto, vai ser mais fácil para o universo do que manifestar uma quantidade grande de dinheiro ou um emprego maravilhoso. Mas isso não existe, essa quantidade não existe. O que existe no universo é a prosperidade. Então, a mesma quantidade de energia que o universo está usando, o mesmo grau de dificuldade, que aliás não é dificuldade, é fácil, para manifestar o seu desconto, ou as moedinhas que você está encontrando, ou o presente que você ganhou, é a mesma quantidade de energia e de esforço para manifestar $1 milhão que seja. Né? E a sua mente, a sua consciência, o quanto que você está aceitando aquilo, aquela abundância, é que está determinando o quanto que está vindo para você. Então, enquanto você olhar uma coisa como sendo mais difícil do que a outra, vai ser mais difícil daquela coisa vir para você, porque você está botando esse tipo de pensamento. Mas para o universo é tudo igual. Aquele R$1 que você ganhou de alguém é idêntico em energia e dificuldade, porque não é dificuldade nenhuma, é tão fácil quanto para o universo te dar $1 milhão que você queria. E aí eu coloquei a afirmação da Louise Hay, que é maravilhosa, que toda vez que você estiver tendo essas dúvidas dentro de você, você pode falar: eu estou aberto para receber tudo de bom do universo. Eu gosto muito de usar o eu sou, então eu falo: eu sou aberta. Não estou, porque estado, você pode estar agora e amanhã não. Então, eu sempre uso eu sou aberta para receber tudo de bom do universo. Alguns psychics aqui também, eles usam assim, eles falam isso para cima mesmo, né? Sentindo aquela luz entrando neles para receber essa abundância divina. E o que mais que a gente falou aqui? O Masaharu, ele continuou eu coloquei algumas frases dele falando que Deus é a origem de todos os seres. Então, como Deus é espírito e não matéria, então a essência de todos os seres é espírito também. Então, a gente volta àquilo, abandone o complexo da inferioridade. Acaso você não é filho de Deus? Então, se você também é feito do espírito de Deus, seria até um pecado você falar que você, mas comigo não acontece, mas é que eu sou ruim, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Ficar se autocriticando, você está negando a sua essência divina. Isso é até um pecado, porque Deus te deu uma virtude maravilhosa. Você é um ser maravilhoso, feito na imagem e semelhança, e você é completamente amado agora, e você é completamente
saudável agora, você é completamente rico e abundante agora, e só está precisando você se conscientizar disso, que você não, se a humildade não tem a ver com você se botar para baixo, ou você deixar as pessoas pisarem em você, ou você se deixar enganar, ou você se deixar roubar, ou você ficar fazendo de tudo pelos outros e não cuidar de si mesmo. Aí ele continua assim, com um trecho da Bíblia, ele fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, em João 1:1. Então, isso faz a gente pensar assim, né? Então, você tem a essência divina. Então, Deus iniciou o mundo, né? Ele fala, haja luz e houve luz. Não foi assim? Então, toda vez que tiver uma situação ruim, você pode usar o verbo determinar. Tipo, eu determino que essa situação ruim acabou. Eu determino que de agora em diante isso vai acontecer. Determina isso com convicção. E o mestre Joshua David Stone, no plano dele da prosperidade, ele fala muito como a gente orar, como a gente pedir. Porque muitas vezes a gente fica, ai meu Deus, por quê? Você está se botando numa situação de vítima. Então ele fala assim, não reza que nem uma minhoca. Não é para você rezar com ódio, ai, não, assim. Mas você reza com firmeza e convicção. Então, às vezes eu fico, ai meu Deus, meu Deus. Daí eu me lembro a minhoca, falando assim, eu determino eu determino isso. Então, você tem que falar sabendo o que você quer, com firmeza, convicção, com calma, com amor, né? Não com ódio, mas sabendo o que você quer, com uma voz firme, com voz alta, não ficar lá dando aquela súplica, porque isso você está negando a sua essência divina. Faz um comando, não é mandar, é comandar a luz onde você quer que ela vá. Então, uma dica que eu gosto muito, assim, quando eu estou trabalhando com o anjo Yabamiá, que é o número 70 dos anjos cabalísticos, porque ele não tem um salmo certo, ele só tem essa frase, haja luz. Então, toda vez que eu estou com um problema ou que as coisas estão dando errado, eu olho para aquela situação e falo, haja luz. E aquela situação se transforma, porque você está enviando a luz divina ali, não tem como aquilo não se resolver. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Vamos lá, Paulo. Falei mais que a boca. Não, eu tenho aqui uns 10 tópicos que eu estou anotando desde sexta-feira para falar. Mas Vamos por partes. vamos por partes, não, vamos pelos que ressoam no momento. Primeiro, essa questão de negar a própria essência divina é muito interessante, porque antes de entrar na live eu estava fazendo uma limpeza dos decks aqui que eu tenho e coloquei uma música de relaxamento com um bowl tibetano, né? E aí me desceu a seguinte frase, ela é bem simples, mas ela é exatamente isso que você estava dizendo, Lívia. A abundância é um estado de direito. Pronto, não importa. Abundância material, abundância espiritual é um estado de direito. Se é um estado de direito, então eu tenho a obrigação, não é nem o merecimento, é a obrigação de me sentir abundante, de me deixar confiar que as coisas vão se resolver, que as coisas vão andar para frente. Ponto. Eu tenho a obrigação, mas nem de exercer esse direito, né? Porque se a gente pegar lá nas leis, você tem o direito e o dever. Então, se você tem um direito, você tem que correr atrás dele. Como que você corre atrás dele nesse caso? Sendo consciente. Você não precisa nem fazer mais nada. Como a própria frase de hoje diz, é modo constante, fácil, sem esforço. Então você não precisa de pressionar, você não precisa de impor força. Apenas estar convicto, consciente, sentir e compreender que a presença de Deus ela já faz tudo por você. E isso é tão verdade que eu estava falando isso ontem para o Rafa. Na quarta, quinta-feira, eu tinha... Aí, não sei se alguém já comentou isso, se está escrito isso, essa opinião que eu vou expressar agora. Mas lembra que a gente estava discutindo o quanto, por exemplo, se um dia começa mal, a gente começa a atrair aquelas coisas enquanto a gente não mudar, a gente não determinar que aquela situação acabou. E aí, depois que eu desliguei, fiquei me pensando, tá, mas se Deus é a essência de tudo, ele não pode enviar coisas ruins pra gente. Ele não envia situações ruins. Aí eu fiquei com aquilo. Será que eu falei besteira? Fiquei, só que também esqueci. Fui concentrar minha cabeça em outras coisas. Aí o Rafa
com uma sabedoria divina, falou no sábado. Quem não assistiu, assista a live de sábado, é a frase 16 ou 17. E ele diz o seguinte: a sua confiança não está na lei da atração, a sua confiança está em Deus, a sua consciência é Deus que age. A lei da atração é só um recurso. Hoje à noite eu estava, antes de dormir, eu não consegui dormir enquanto eu estava refletindo sobre isso. E eu cheguei aos seguintes pensamentos, que é o seguinte: Deus, ele manda tudo de bom. Ele não tira nada, ele sempre dá. Por que as coisas ruins acontecem? As coisas ruins acontecem porque a lei da atração, a lei da correspondência, o karma, o dharma, eles agem para dar equilíbrio ao universo. Então, por exemplo, se tudo fosse bom, a gente não teria aqui motivo de estar aqui para evoluir. Se tudo fosse bom, é maravilhoso, no plano físico. Então, as coisas ruins vêm para equilibrar, para nos ajudar a evoluir, não para nos derrubar. O karma não é nenhum bicho-papão que vem, eu sou o karma, vem aqui. Não, gente. A gente entende que o karma é uma ferramenta para nos ajudar, então a gente consegue aprender não pela dor, não pelo sofrimento, mas sim pelo amor, pela paz, pela união, pelo Dharma. E aí, por que às vezes a lei da atração dá pra gente coisas ruins? Não é porque Deus está dando pra gente, é porque está equilibrando. E aí a gente chega naquilo que eu falei realmente na outra live. Se aquela coisa ruim não é exatamente a oportunidade da gente mudar, da gente aprender, da gente evoluir, da gente transformar aquele ruim em bom. Então acho que o grande segredo aqui é entender que toda vez que acontecer alguma coisa ruim, não ficar... Claro que você tem emoção de ficar chateado, de ficar triste, de ficar com raiva, de ficar com outras palavras aqui que a gente não vai... Mas na hora que você recupera a razão, passa que... Eu sempre falo, me deixou com raiva naquele momento, me dá 10 minutos. Deixa eu ficar sozinho, quieto por 10 minutos. Não fala comigo, não me impressiona, porque senão vai ficar pior. Porque a gente sabe que a gente tá tudo fervilhando, a gente faz coisa errada, a gente fala o que não deve, então a gente melhor se afastar daquela pessoa, daquela situação. E aí, aí depois de 10 minutos a gente começa a pensar e começa até a se perdoar. Aí a gente começa a ver como que aquela coisa ruim se transforma numa oportunidade boa. Então é justamente e aí que entra a ação de Deus. E foi muito engraçado vi essa frase hoje que fala assim de forma fácil. E se a gente pegar outra frase que a gente não tem nem necessidade quando a gente está no consciente de Deus, que eu tive essa necessidade de compreensão. Só que ela veio de forma fácil, entendeu? Porque Deus já havia entendido que eu me questionei naquele momento e ele já... Calma, relaxa, está aqui a sua resposta. Então, e a resposta veio, e veio rápido. E poderia ter vindo de qualquer outro lugar. Dando mais uma sequência, acabei de receber um e-mail aqui, que na linha de e-mail dele, de assunto já está uma resposta que acho que muita gente aqui precisa parar e escutar um pouquinho. Como não ter medo de pedir aquilo pelo que você deseja? E cai exatamente naquilo que você estava falando agora há pouco, Lívia, porque às vezes a gente tem medo de que a gente deseja além daquilo que a gente merece. A partir do momento que a gente pensa isso, então a gente já criou um bloqueio, já colocou um tijolo na frente. Aí a gente não pede porque a gente acha que é mais do que a gente merece. Aí coloca outro tijolo. Aí vai colocando outro tijolo quando você vê construir uma parede. E é muito engraçado que... agora eu não tô com ele aqui, tá? Tô. Agora eu não vou lembrar a página. Desculpa. Mas nesse livro aqui, eu adoro esse livro aqui. É do Abraham Hicks, né? Eu falo Abraham porque Abraham é a consciência em si, né? Realiza os seus desejos. Ele tem 365 frases de Abraham falando sobre abundância, realização pessoal, enfim. E numa delas, ela fala o seguinte: nós aqui do céu, nós aqui de uma visão global, como que a gente enxerga quando você
pede alguma coisa e não recebe. Como tendo várias portas. Seu pedido está do outro lado, mas pelos bloqueios particulares você não abre a porta. Mas tudo que você pediu já está lá. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo, tudo exatamente. Nenhuma coisinha menos do que você pediu. Mas ainda você não abriu a porta. Então é questão de se deixar ir. É, deixar que as coisas aconteçam. Tudo acontece no seu tempo certo. Até mesmo, assim, às vezes a gente fica se perguntando, eu estava pensando isso, se a gente pede para acelerar algo que a gente quer manifestar, não tem problema nenhum pedir para acelerar, porque isso está no seu coração. Mas no momento que você pede, relaxa, entrega aquilo para o universo, porque às vezes já até aconteceu, entendeu? Já até lá e você só não viu, entendeu? Não tem problema, mas não ficar naquilo, não ficar dependente, não criar uma codependência do seu pedido. Deixar aí, deixar que Deus age sem esforço facilmente, é você não ficar dependente do seu pedido, entendeu? Agora mesmo eu estava com outros insights que são coisas assim, que quando desce de uma vez, e é aquilo, você sabe que a resposta é aquela. Então você tem que ir caminhando. Eu estava ontem, por coincidência, eu assisto TV porque, como jornalista, eu tenho que assistir outra programação. Mas, assim, eu sou muito seleto no que eu assisto. E, por coincidência, ontem eu me peguei assistindo o Mundo S.A. da Globo News. E lá estava falando sobre o coworking, como que o coworking ele foi uma ideia de um grupo de jovens que eles viram uma necessidade e falaram assim, bom, para que as pessoas hoje em dia vão querer montar escritórios caros se eles não podem usar o mesmo espaço, todo mundo compartilhar a sua experiência, todo mundo participar no mesmo espaço, trabalhar e conviver e economizar. E disso se espalhou para o mundo todo, só no Brasil tem 4 unidades do coworking, WeWork, que é o original. E essa não foi muito mais do que um negócio, foi um conceito. Agora eles estão com uma coisa nova, que é We Live. Seria uma espécie de morar junto. Só que não é só um morar junto, é um morar junto no mesmo espaço de trabalho. Ou seja, a pessoa ela gasta 2 minutos para descer do apartamento e ir trabalhar. E é uma ideia, assim, muito boa para quem está começando, principalmente para quem está começando, mas eles falaram o seguinte, não só para quem está começando, muita gente nas suas faixas do 40 para cima está vindo procurar a gente. E eles estão com, acho que eles têm 2 projetos, um em São Francisco e um em Nova York, que já estão lotados todos os apartamentos. Então, quando é para ser, a consciência divina envia as ideias. E são ideias inovadoras. Na consciência divina, ela não existe concorrência, ela não existe um é melhor do outro. Só que uma coisa que me veio à cabeça há pouco tempo, só que Deus não abençoa imitação. Deus não abençoa você copiar a ideia do outro. Claro que às vezes a ideia do outro é a resposta para a sua oração, mas copiar, fazer exatamente o que o outro está fazendo, não é a resposta, mas sim aquilo que te traz. Se aquilo te traz uma consciência maior, se aquilo te abre as portas para outras possibilidades, aí sim. Tipo uma inspiração, né? Não... Exatamente. É uma inspiração. Deus age por meio da inspiração, da consciência, das ideias novas. Você pode reparar. Lembra que... É muito engraçado isso, porque na semana passada, acho que foi na segunda-feira, lembra que a gente estava discutindo aquelas ideias, 150 ideias que surgiram praticamente ao mesmo tempo? Então, as pessoas estavam incomunicáveis, elas não tinham contato uma com as outras, estavam estudando o mesmo assunto, às vezes não estavam estudando o mesmo assunto, só que chegou na mesma conclusão, na mesma invenção, no mesmo estudo. E veja bem, nenhuma copiou a outra. Nenhuma estava concorrendo com a outra, mas elas chegaram no mesmo resultado. Então, quando você está conectado com a essência, você, por diversos caminhos, você pode chegar no mesmo resultado. Entendeu? Sem necessariamente ter que passar a perna no outro, ter que copiar o outro. E aí isso me lembra, sabe o que me lembra? Aquelas empresas que precisam espionar as outras, a espionagem industrial,
para melhorar o seu produto. O que, que acontece com essas empresas? Elas não prosperam, Não porque prospera. porque a fonte delas foi, elas têm nelas a fonte e vai buscar nos outros, de Então tá forma endeusando o outro, ao invés de é, endeusar Deus. Exatamente. Então esse é o programa do Mundo S.A. Ele é muito interessante. Quem puder assistir, ver se depois eu consigo o vídeo, o link do vídeo lá no site da Globo News, do programa, para, se estiver aberto, compartilhar, porque ele é muito interessante. Você percebe na frase dos donos, dos proprietários, o estado de consciência. Acho que um deles até chega a usar essa palavra. Nós ficamos conscientes dessa necessidade. E a partir da ideia, eles agiram. Então, a consciência e a ação, manifestação. E um detalhe: hoje, o negócio deles vale mais de 80 bilhões de dólares, se não me engano. Se Olha não me só, engano. foi só uma Vale muito. inspiração divina, uma consciência de uma necessidade, e daí puseram a ideia em prática. Então vocês Apenas isso. podem ser bilionários hoje. Sim, exatamente. Ao invés de se conectar com pessoas nas tangentes, se conecta lá em cima, porque tudo é limitado. E posso só mais um detalhe. Você vê que foi uma ideia baseada na necessidade humana de pessoas que estão começando o trabalho, às vezes não tem o dinheiro naquele momento para investir em algo mais pesado. Aí tem um lugar para compartilhar, entendeu? Na ideia de comunidade também, que precisa ser resgatada hoje em dia. Então, você vê que várias necessidades humanas, coisas que realmente trazem bem, foram contempladas com apenas uma ideia, por um estado de consciência. Queria fazer um parêntese de uma coisa que você estava falando no início, de quando demora para acontecer o que a gente quer, que isso me lembrou de umas leituras que eu fiz que o pessoal falava, por que para mim demora tanto as coisas que eu peço e tal. E a resposta, né, dessas canalizações foi que é porque a pessoa estava muito negativa. Então, o universo é como se a gente está aqui no plano físico para a gente aprender a ser mestre de nós mesmos, e porque no plano espiritual as coisas manifestam muito instantâneo. No plano físico tem um delay até para proteger a gente. Então, se a pessoa está muito negativa, vai ter um delay maior, vai demorar mais tempo para ela manifestar as coisas, até para proteger ela. Porque senão ela pensa tanta besteira que ia ser uma desgraceira danada na vida dela. Ela pensa e fala tanta coisa negativa que ia ser super difícil. Então, mesmo com todo esse ancoramento, com essa ajuda dos anjos, mesmo assim, é para proteger. Então, quanto mais positivo você ficar, mais rápido as suas manifestações vão ficar. Só que a gente também tem que lembrar que a gente não está consciente de quão negativo a gente está. Por isso que a gente fala tanto para vocês prestarem atenção no seu estômago, se você está se sentindo leve, você está dormindo direito, sua cabeça está pensando demais, porque isso está dando uma dica muito grande se você está sendo positivo ou não. Se você está sempre tenso, preocupado, você pode achar que você está positivo, mas você não está. Você não está sentindo que Deus está provendo para você, você não está se sentindo completo ali, né? Então, eu queria botar esse parênteses que até isso é bom, o delay é bom, porque protege. Imagina tanta besteira que a gente pensa se manifestasse instantâneo, e a gente se torna mestre de nós mesmos, sem muletas, aí a gente está pronto para ascensão, porque a gente compreende que a gente precisa ser positivo, pensar positivo, desejar o bem do outro, tudo isso vem para a gente chegar no nosso melhor. Não, é exatamente isso. E é bem engraçado, porque quando a gente pede algo, a gente tem o costume só de pedir. Tá certo pedir, mas também a gente tem que ter o costume de começar a agradecer. Por exemplo, eu lembrei outro dia que quando eu era menor, adolescente, toda vez que eu comprava, eu ganhava um CD novo, um livro, um DVD, alguma coisa assim. Toda vez que eu ia dormir, na noite daquele dia, eu falava obrigado, Deus, por esse CD, por Ai, que esse lindo. DVD, por esse livro. Isso era uma coisa intuitiva, era minha e pronto. E aí eu reparei uma coisa que eu também estava falando com o Rafa outro dia. Se a gente parar para observar, as pessoas reclamam assim, ai, a gente leva as crianças no shopping, elas querem ter tudo.
Querem ter tudo, ter tudo, ter tudo. Aí vê um brinquedo, que é o brinquedo. Ter Vê tudo. um doce. Não, sim, Elas querem não ter tudo. não sei. Não sei. É, mas aí se a gente, mas aí se a gente parar para pensar, é porque as crianças, como elas acabaram de chegar na Terra, elas estão muito mais ainda conectadas com o Espírito de Deus, com a inocência de Deus. E até por isso que Jesus fala assim, quem tiver a inocência de uma criança, né, o espírito de uma criança, consegue entrar mais no reino dos céus. E o reino dos céus não é lá em cima, é aqui já. O reino dos céus a gente tem que fazer aqui, na terra. É aqui que é. O reino dos céus ele não precisa se manifestar lá no reino dos céus, ele precisa se manifestar aqui. É aqui que ele quer. E aí, se a gente vê o seguinte, ela não tem limitação. Né? Acho que você que estava falando isso ontem na live, ou no sábado, alguma coisa. A criança, ela não tem crenças limitantes, ela não tem senso de que ela pode ou não pode fazer. Ela não tem ainda incutido assim, ai, a gente nasceu pobre e a gente vai continuar pobre pro resto da vida. A gente não sei o quê, não sei o quê. A gente não pode isso. Não existe a palavra não. E é como o universo não conhece a palavra não. Então é natural que elas queiram tudo, por causa que na cabeça delas, ou mais ainda, no espírito delas, elas podem ter tudo. Elas ainda estão puras nesse sentido. Então talvez um grande segredo da manifestação é a gente voltar para esse tempo quando a gente é criança, voltar a ter esse coração mais purificado nesse sentido, mais purificado de crenças limitantes e tudo mais, de bloqueios, de energias negativas que tira a gente do nosso caminho, da nossa alta estrada de prosperidade. E é isso mesmo. Não, a Adriana, ela... Deixa eu ler aquela tele. Joga o cabeção pra trás. Não, mas é verdade. Mas é. Quando a gente Tem fala uma assim... Masaharu tá falando isso também. Não, mas a diversão e... A diversão, ela torna as coisas mais leves, mais fáceis. Então, nosso espírito vibra numa energia maior, ajudando a gente a perceber as manifestações. Então quanto mais na brincadeira a gente leva, é mais fácil se manifestar mesmo. Ó, achei aqui, ele falou, Masaharu, a alegria é a base de todas as virtudes. Então, quanto mais a gente se diverte com a lei da atração, a gente se diverte com o plano, se diverte com o universo, fica mais fácil. Para canalizar também, quando a gente está brincando, quando a gente está se divertindo. Nossa, fica tão fácil canalizar anjo quando a gente está nessa vibe. Não, disse tudo. Por quê? Porque a alegria já é um sinal do estado de felicidade da pessoa. E quando a gente é feliz por si, as coisas fluem. A gente não precisa de muleta, a gente não precisa de condições. A gente é feliz porque a gente é feliz. A gente entendeu que o nosso estado de espírito, a nossa consciência, a nossa essência é feliz. E outra frase que eu vi outro dia, que é o seguinte: não é porque nós estamos aqui para evoluir que nós temos que mudar nossa essência. Não, a gente evolui sem mudar a nossa essência. Porque a nossa essência é imutável, nossa essência está lá em cima. Entendeu? Então, ela a gente não mexe, porque é nós que estamos aqui para evoluir. E sermos conscientes do nosso direito à prosperidade, em todas as formas que ela pode se manifestar, é um passo na evolução. Cadê? Você já falou todas as ideias? Ela que tá anotando desde Tem um monte sábado. aqui. Tem um monte aqui. Tem um monte que a gente vai trabalhando ao longo da semana. Porque senão a gente passa Porque é uma hora aqui batendo papo. E fica mesmo. Fica mesmo. Então é isso. Então a frase do dia já tá lá. Já botei a outra frase lá com a afirmação da Louise Hay, tá nos comentários. Planoprosperidade.blogspot.com.
E amanhã a gente volta com a frase 20. E amanhã o Rafa vai estar aqui com a gente também. A Marcela disse que quer vir dar um testemunho também de coisas que ela manifesta com o plano, então amanhã vai ser divertido também. Eu posso falar só mais uma coisinha? Falando Claro! em manifestação do plano, é, uma coisa muito bem importante também é você agradecer antecipadamente por aquela manifestação, ou melhor do que aquilo. E eu brinquei com o Rafa. Rafa, a gente fez uma listinha de agradecimentos, que isso é muito bom fazer, de tudo de bom que você já detecta na sua vida, e aí você vai vendo coisas mais ainda do que você podia imaginar. E aí, uma dessas, eu agradeço o seguinte: agradeço por todas as viagens que eu fiz, agradeço por todas as passagens aéreas baratas que eu já comprei. Não porque eu não tenha dinheiro, recursos para pagar mais do que o suficiente, mas por quê? Porque a abundância também é conseguir as coisas de forma barata, honestamente. Aí, outro dia eu fui comprar uma passagem no site aí tá, passei as milhas, aí já fiquei feliz na hora, já agradeci a Deus na hora que eu já vi que as milhas estavam abaixo do preço comum para passagem em cima da hora. Opa! Pá, pá, comprei. Aí na hora de pagar, aí eu percebi que ainda tinha um voucher de 30% de desconto. Então, aí eu lembrei na hora daquilo que eu tinha agradecido, porque eu agradeci por pegar passagens baratas quando elas viessem. Só que eu não falei como que ia ser e eu não decretei quando que tinha que ser. Apenas deixei. E de forma fácil e inesperada, eu tive duas surpresas. Uma, por estar menos do que o do comum, e depois por ter ainda mais uns 30% de desconto. Então é assim que o universo ele joga. Ele joga sendo justo, ele joga sendo equilibrado. E você agradece por aquilo que você tem e a coisa se manifesta. Entendeu? As coisas. E foi melhor ainda. Olha, ali eu estava satisfeitíssimo com menos do que o usual, mas Deus, ele viu que eu fiquei tão feliz que, pá, tinha lá mais um descontão, para justamente eu compartilhar isso, entendeu? Serviu para mim, só que eu também tô compartilhando isso com vocês. Esquece os seus problemas, entendeu? Seja tabajara, pensa no, pensa no plano da prosperidade, pensa na consciência divina Tabajara! como as organizações tabajaras. Seus problemas acabaram, porque problemas não existem. Não existem, entendeu? Não existem. Mas tem muita canalização de anjo que fala isso, que a gente começa a fazer piada e rir do problema, ele fica tão pequeno que fica fácil Funciona. de. É tipo uma forma de você falar, nossa, isso é piada, Deus resolve pra mim muito fácil. Eu tenho preciso de agradecer. A gente falou até pouco sobre agradecimento, mas sabe a Honda, aquela moça que escreveu O Segredo? Ela fez outras séries, né? Tem The Hero, tem The Magic. Acho que foi no The Magic que ela é tipo a continuidade do Segredo. E ela escreveu, acho que era no The Magic, que ela disse que era totalmente sobre agradecimento, até para relacionamento, porque às vezes a gente está tão focado no negativo do parceiro, ou do amigo, do que for, ou do companheiro do trabalho, né? Que a gente não está vendo as qualidades. E toda vez que a gente mais reclama, mais pensa naquilo, parece que cresce aquela negatividade, né? Então, ela fala assim, daquela pessoa que a gente não tá conseguindo suportar, ou se você não tá bem no seu relacionamento, fazer todos os dias 10 coisas que você pode agradecer para aquela pessoa, para focar nas coisas que você gosta daquela pessoa. E ela diz que fazendo isso, a outra pessoa, mesmo sem saber da sua lista, ela começa a mudar. E ela começa a trazer essas qualidades para fora, que às vezes a gente está focando tanto no negativo da pessoa e aquilo exacerba nela, porque parece até que a gente está se comunicando com aquela pessoa e forçando ela a mostrar mais daquele lado, porque a gente está vendo ela daquele jeito, né? E quando a gente foca nas qualidades daquela pessoa, aquela pessoa melhora. E o nosso sentimento pela pessoa começa a mudar também. Então, não sei porque que veio, desceu isso agora, alguém deve estar precisando. Se vocês têm problema de relacionamento, está querendo se acertar, não está mais gostando do parceiro ou da parceira, pensa nisso, de começar a escrever todos os dias 10, 20 qualidades daquela pessoa, agradecer por aquilo,
né, num caderninho, e você vai ver que o seu sentimento por aquela pessoa vai começar a crescer de novo. Você vai se apaixonar por aquela pessoa de novo. Isso, perfeito. E no trabalho também, né? Se a gente pode se apaixonar, se você quer se apaixonar pelo seu trabalho de novo, que você não está apaixonado pelo seu trabalho, tenta fazer essa lista de gratidão também, que a Rhonda indica, que é muito bom. Perfeito. Eu amo fazer lista de gratidão, porque a gente acaba ficando consciente de várias coisas. Começa simples, entendeu? Simples. Quando a gente acha. E isso é um outro bloqueio também que se dissipa quando a gente faz lista de gratidão. A gente para de. Antes de fazer, a gente fala assim: ai, quantas coisas. Acho que não vou ter coisa para agradecer por. Entendeu? Não vou ter, entendeu? A pessoa está tão no estado de. Não vou nem falar mais de negatividade, mas de falta de consciência, precisando da consciência, que ela acha que ela não vai ter pelo que agradecer. No momento que ela começa a fazer, você não vai querer terminar. Você vai ver tanta coisa que você tem para agradecer, que você vai não querer terminar a sua lista. Você vai querer fazer mais 10, mais 10, mais 10. Aí você vai falar assim, eu vou deixar para o próximo, para amanhã, fazer mais 10. Mas vai ficar aquela coceirinha na mente querendo fazer mais as 10 hoje. Você vai ver seguinte, tanta coisa que você tem para agradecer. E aí você vai ver que os bloqueios, eles só são o ego querendo que você não manifeste sua verdadeira essência. Que não existe problema nenhum. O problema não está em você, o problema não está na sua família, o problema não está em lugar nenhum. Apenas no ego dizendo que você não merece manifestar aquilo que já é seu de direito, aquilo que faz parte da sua essência. Encerro com chave de ouro. Amém. Então, tem mais alguma aí que você quer falar hoje? Não, vamos deixar pra... Tá anotando? Quer falar porque eu tô mais? mesmo. Tem Tá coisa que eu engatilhado. vejo e falo assim, o que é isso? Que eu noto tópico, né? Aí depois faz sentido. Mas... O que eu queria dizer aqui? Desde sábado você não vem ver a gente aqui. dá nisso. Aí vem todos os dias perdidos, que nem o plano falou. Você traz tudo pra gente. Adorei. Foi ótimo hoje. Então amanhã a gente volta. Amanhã vai ser divertido. O Paulo vai estar, o Rafa vai estar e a Marcela vai dar um testemunho também de coisas que ela conquistou com o plano. Então amanhã a Isso gente mesmo. se vê em mais um dia da prosperidade. Angel Angel blessings!